Olá a todos, professor Lucas Barbosa falando. Vamos para mais um vídeo de parasitologia. Antes de começar esse vídeo, gostaria de deixar um abraço para a Rosiane Mello, minha prima, que está sempre curtindo as postagens, assistindo os vídeos. E para o Luiz Souza. Luiz Souza, espero que eu tenha tirado as suas dúvidas sobre doença de Chagas. Logo, logo eu estarei postando uma nova edição melhorada do vídeo de doença de Chagas. Espero que você confira lá posteriormente. Hoje vamos falar de giardíase. Giardíase é o nome da doença, que tem como agente etiológico um protozoário, uma espécie chamada de Giardia lamblia. Aqui nessas imagens nós podemos visualizar as duas formas evolutivas desse parasita. A forma evolutiva que a gente chama de trofozoíta. Aqui a gente tem uma vista de frente desse parasita, aqui uma vista lateral. Aqui você pode ver uma figura de microscopia óptica da giardia, da sua forma trofozoíta, e a sua forma chamada de cisto. Aqui você vê uma microscopia óptica corada, mostrando o cisto de Giardia lamblia. Aqui mostrando vários cistos no exame parasitológico de fezes. A forma cisto vai ser a forma infectante, vai ser a forma que o ser humano vai ingerir através de água contaminada, de alimentos contaminados. Você pode ter ainda como forma de transmissão as relações homossexuais, através do contato oral-fecal, e até mesmo por um aperto de mão. Você aperta a mão de uma pessoa que está contaminada, foi no banheiro, não lavou a mão adequadamente, você vai poder estar se infectando com esse cisto, que é a forma infectante, grave isso, de Giardia lamblia. É um parasito de intestino delgado e não de intestino grosso, tá ok? Que vai provocar uma dor de barriga, a gente vai estudar posteriormente os sintomas. A forma como esse parasito se multiplica, quando na sua forma trofozoíta é por fissão longitudinal binária, e esse parasito tem como ciclo biológico um ciclo biológico do tipo monoxênico. Aqui nós vemos uma figura desse parasito colonizando as microvilosidades do intestino delgado, as microvilosidades intestinais. E quando ele faz isso, ele vai impedir a absorção de gorduras e vitaminas lipossolúveis, como nós veremos posteriormente. Quanto à epidemiologia, a giardíase é uma parasitose com ampla distribuição mundial, tendo maior prevalência em locais de clima tropical e subtropical, regiões um pouco mais quentes. Veja só, ampla distribuição mundial. No Brasil, sua incidência varia entre 12,4% e 50%, dependendo do estudo, por exemplo, da região, da faixa etária pesquisada, vindo a predominar nas crianças. Grave isso, vindo a predominar nas crianças entre 0 e 6 anos. As crianças, elas são mais atingidas devido aos seus hábitos higiênicos, os hábitos próprios da idade, Quanto ao adulto, parece que uma infecção com esse parasito pode conferir certo grau de resistência a infecções subsequentes. A Giardia lamblia é um dos agentes etiológicos da chamada diarreia dos viajantes. A pessoa faz uma viagem para um determinado local de endemicidade, e aí a pessoa volta com aquela dor de barriga e os sintomas de giardia, emagrecimento e tal. Não existe só a giardia como agente etiológico da diarreia dos viajantes. Existem outros parasitos também que você pode conferir a partir dos nossos vídeos. A giardíase é uma infecção frequentemente encontrada em ambientes coletivos, por exemplo, como enfermarias, creches, internatos e congêneres. É importante salientar que babás e manipuladores de alimentos crus podem ser fontes de infecção. Aí você precisa se atentar principalmente aos cuidados com a higiene dos restaurantes e semelhantes e congêneres. Por quê, professor? Porque, veja, pode haver uma pessoa infectada com Giardia lamblia que ela não apresenta sintomas e sinais. Mas o que está acontecendo? Ela está eliminando cisto pelas fezes.
E ela pode ir ao banheiro, não lavar adequadamente as mãos, ficar com esse cisto nas mãos. Quando ela vai manipular esses alimentos crus, ela pode funcionar como uma transmissora dos cistos da Giardia lamblia e outras pessoas podem ser infectadas. Então, prestar muita atenção nos portadores de Giardia assintomáticos, tá ok? E outra informação valiosíssima é que o cão pode ser reservatório do parasita. O cão, ele com Giardia lamblia de morfologia semelhante àquela que parasita o ser humano, ele vai defecar ali na areia. As crianças que estão brincando naquele local podem se infectar através dessas fezes, ou então até mesmo quando chove, né, dissolve essas fezes, espalham os cistos presentes nelas, e as crianças às vezes brincando de bola, a bola passa por esse local contaminado, prega, né, um cisto nessa bola, a criança coloca a mão na bola, depois coloca a mão na boca, enfim, vai imaginando aí as possíveis formas de transmissão, tá ok? Vamos ver um pouquinho de morfologia, a morfologia em especial da forma trofozoito. Você tem um parasita com 2 núcleos, parece 2 olhinhos, né? 2 núcleos. Em cada núcleo tem um nucleolo, obviamente, né? Tem uma estrutura aqui, ó, que a gente chama de disco suctorial ou disco ventral, porque fica na parte ventral, obviamente. Opa, deixa eu sair um pouquinho aqui. É um parasita que tem uma forma de pera, na verdade, e que possui 4 flagelos, ou seja, um protozoário do filo Flagellata, né? Possui 4 flagelos, 4 pares de flagelos, né? Nós temos um par de flagelo, que a gente chama de flagelos anteriores, um par de flagelo anterior, um par de flagelo posterior, que sai dessa região aqui logo abaixo, tá? Outro par de flagelo, que são os flagelos ventrais, que saem dessa região aqui, tá? Flagelos ventrais. E outro par, o último par, que são os flagelos caudais. Aqui nós vemos mais algumas estruturas, por exemplo, essa região aqui contém os corpos medianos, que são em forma de charuto, um pouco mais escuros, ok? O tamanho da forma trofozoita 20 micrômetros, 10 por 10 micrômetros, enfim, está nessa faixa aproximada. E o cisto, normalmente, é um cisto que vai conter 4 núcleos e contém estruturas que a gente chama de axonemas, que estão apontadas para você aí. Os axonemas são primórdios dos futuros flagelos, tá ok? Tem mais algumas informações: um protozoário flagelado, parasita cavitário, parasita de intestino delgado, ciclo monoxênico, né, adaptado ao parasitismo monoxênico, e que é conhecido como Giardia lamblia, Giardia duodenalis ou Giardia intestinalis. Aqui nós vemos uma estrutura bem importante para a fixação desse parasito nas microvilosidades intestinais, lá do intestino delgado, que a gente chama de franja ventrolateral. Ó, franja ventrolateral. Essa que eu estou marcando aqui para você, ó. Ok? Transmissão. E a partir da transmissão, como é que a gente pode desmembrar a profilaxia? A transmissão é através dos cistos maduros de Giardia lamblia, ingestão de águas superficiais sem tratamento ou deficientemente tratadas, que contenham esses cistos, né? Ou seja, o tratamento apenas por cloro não elimina esse cisto. Transmissão pode ocorrer através de alimentos contaminados, como a gente falou, cisto veiculados também por moscas e baratas. Às vezes a mosca ela vai lá, pousa na fezes contaminada, né? E aí esses cistos ficam aderidos às patas dessas moscas. E aí ela vem, pousa na tua comida, tá? E baratas também, do mesmo jeito. De pessoa para pessoa, por meio de mãos contaminadas, em locais de aglomeração urbana principalmente, né? A gente pode citar as creches e orfanatos. Contatos homossexuais através da via oral fecal. E o contato com animais domésticos infectados
com giardia de morfologia semelhante à da humana. E a Organização Mundial da Saúde, pessoal, considera a giardíase como uma zoonose, tá? Aqui você tem algumas imagens. Água contaminada através dos alimentos, mãos contaminadas, contatos homossexuais, veiculação por moscas e baratas, tá? Ciclo biológico acontece da seguinte forma: após a ingestão dos cistos, o desencistamento é iniciado no meio ácido do estômago e completado no duodeno ou jejum. Posteriormente, esse parasita, depois do desencistamento, que vai liberar 2 trofozoítos, tá? De cada cisto liberam 2 trofozoítos, saem 2 trofozoítos. Esses 2 trofozoítos eles vão se multiplicar por divisão longitudinal binária e vão colonizar o intestino delgado, como você vê nessa segunda etapa. Na terceira está dizendo, eles se multiplicam por divisão binária longitudinal. Como é que ocorre essa divisão? Primeiro há uma nucleotomia, que é a duplicação do núcleo, e depois uma duplicação das organelas citoplasmáticas. Depois da duplicação das organelas vai haver a plasmotomia, que é a divisão do citoplasma, formando 2 trofozoítos binucleados, tá ok? Que é uma explicação da forma de multiplicação, explicando como ocorre a divisão longitudinal binária, passo a passo. Esses parasitas colonizando o intestino delgado, o que pode acontecer? Depois de muitas multiplicações, depois de muitas formas trofozoítas no intestino delgado, aderidos às microvilosidades intestinais, através da franja ventrolateral e do disco subtorial ou disco ventral, o que pode ocorrer? Por ação do pH intestinal, estímulo dos sais biliares, ou até mesmo a resposta imune local, pode haver o destacamento do trofozoíto. Lembre-se, ele está aderido à microvilosidade intestinal, pela franja ventrolateral e o disco subtorial. Tá? Quando ele se destaca por esses fatores, quando ele se destaca das microvilosidades, o que pode ocorrer? O que vai ocorrer? Ao redor do trofozoíto é secretada uma membrana cística resistente, que tem quitina na sua composição. Ou seja, dá-se início, após o destacamento do trofozoíto das microvilosidades, a um processo que a gente chama de encistamento, que é justamente isso, a secreção da membrana cística de quitina. Depois desse cistamento, dentro do cisto, ocorre nucleotomia, podendo ele apresentar-se com 4 núcleos, por isso que normalmente a gente encontra o cisto com 4 núcleos, porque durante o encistamento vai ocorrer a nucleotomia e esses cistos vão sair pelas fezes, contaminando o meio ambiente. Eles são resistentes e, em condições favoráveis de temperatura e umidade, podem sobreviver no ambiente pelo menos 2 meses. Sinais e sintomas. A giardíase ela tem um aspecto clínico diverso. Vão existir pacientes sintomáticos e pacientes assintomáticos. Tá? Normalmente ela vai apresentar o quê? Uma diarreia aguda e autolimitante, ou um quadro de diarreia persistente com evidência de má absorção, isso aqui é muito importante, má absorção dos nutrientes e perda de peso, que muitas vezes não respondem a um tratamento específico, mesmo em indivíduos imunocompetentes. Professor, por que vai gerar má absorção? Porque tem tanto parasita aderido às microvilosidades intestinais e ocupando aquele espaço de absorção, que o intestino vai perder um pouco da sua capacidade de absorver esses nutrientes, tá ok? Isso aqui são os portadores sintomáticos, Mas também podem haver portadores assintomáticos que vão estar liberando ovos nas fezes por um período de até 6 meses. No caso lá da manipuladora de alimento que eu expliquei. Em indivíduos não imunes, ou seja, na primeira infecção, a ingestão de um elevado número de cistos é capaz de provocar uma diarreia do tipo aquosa, explosiva, de odor fétido,
acompanhada de distensão e dores abdominais. Ainda sobre os sintomas e sinais, muco e sangue raramente aparecem nas fezes, tá? Raramente. É diferente lá da amebíase, né? Em sua fase aguda, ela dura poucos dias e seus sintomas iniciais podem ser confundidos com aqueles de diarreia do tipo viral e bacteriano. Por isso que é necessário pedir exames laboratoriais para confirmar realmente a giardíase. A forma aguda é comum em viajantes de áreas não endêmicas para áreas endêmicas. Apesar da infecção ser autolimitante na maioria dos indivíduos sadios, 30 a 50% pode desenvolver uma diarreia crônica acompanhada de esteatorreia, perda de peso e problemas de má absorção. A diarreia crônica acompanhada de esteatorreia, veja que ela vai ser responsável por 30 a 50% dos casos. Esteatorreia é a presença de gordura nas fezes, bem característica de infecção por giardia, tá ok? Perda de peso e problemas de má absorção. As complicações, a gente viu, má absorção de gorduras e nutrientes, como vitaminas lipossolúveis, por exemplo, a vitamina A, D, E e K, a vitamina B12, também problemas na absorção do ferro, da xilose e da lactose. Essas deficiências nutricionais raramente vão produzir sérios danos em adultos. Porém, contudo, entretanto, todavia, em crianças podem ter efeitos mais graves. O diagnóstico clínico em crianças de 8 meses a 10, 12 anos de idade, elas vão apresentar uma diarreia com esteatorreia, presença de gordura nas fezes, irritabilidade, insônia, náuseas, vômitos, perda do apetite, acompanhada ou não de emagrecimento e dor abdominal, distensão abdominal, aquele abdômen inchado, doendo. Precisa de exame laboratorial para confirmar, mesmo assim, tá? E o exame laboratorial, o que vai ser procurado? A gente vai procurar cistos naquelas fezes mais sólidas, mas pode haver até mesmo a presença de trofozoítos naquelas fezes mais aquosas, diarreicas, O trofozoito, eles são encontrados em fezes diarreicas aquosas, como eu expliquei para vocês. Os cistos, eles podem ser identificados em preparações a fresco, pelo método direto. Contudo, método de concentração, principalmente pelo método de flutuação, pelo sulfato de zinco, que é o método de Faust e Coles, vão ser utilizados. Tá? Preparações com cistos podem ser corados com o corante que a gente chama de tricômio ou com corante chamado de hematoxilina férrica, que a gente tem um pouco da morfologia desses cistos. Ó. Veja aqui o exame, um fotoexame parasitológico de fezes, você aprender a identificar. Legal. Você tem um axonema, você tem 2 núcleos ou 4 núcleos, você tem o corpos basais, tá? Aí nessa foto mostra 14 micrômetros aproximadamente o comprimento desse cisto. Aqui você vê uma nova foto para aprender a identificar, tá? Aqui eu vou passar. Tratamento. Tratamento é feito através de 4 fármacos diferentes, pode ser feito, Com metronidazol, o tinidazol, ainda você pode utilizar o furazolidona ou utilizar o sequinidazol. Se você quiser mais detalhes da dosagem, tanto para adultos como para crianças, você vai poder pausar o vídeo agora e ler esse slide. Ele vai te conferir todos esses dados, tá ok? Pessoal, era isso que eu tinha para apresentar para vocês. Espero que você tenha aproveitado todos os dados. Espero que eu tenha caracterizado bem esse parasito. Muito obrigado e até a próxima.